Fala, pessoal! Tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada cheia ontem, né? Tivemos muitos jogos rolando nessa segunda-feira, muitos jogos bons, inclusive, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos começar o vídeo, rapaziada, falando sobre a vitória do Cleveland Cavaliers para cima do Houston Rockets, cara. O Cleveland que recentemente, né, cara, tinha embalado uma sequência de 3 derrotas seguidas, parece que finalmente está se recuperando, né? Com a vitória de ontem por 135-130, o Cleveland engatou sua segunda vitória seguida depois dessa sequência de derrotas, né? O Donovan Mitchell foi o grande nome da equipe ontem, né? O Mitchell teve uma atuação simplesmente espetacular em Cleveland, né? Foram 37 pontos, 6 assistências, 2 blocos com 52% de field goal, cara. O Donovan Mitchell ontem meteu 29 pontos só no segundo tempo. Só no segundo tempo. Jogou muita bola. Além disso, o Cavs teve 8 jogadores anotando dígitos duplos, né, de pontos. Então foi um jogo muito bom do Cavaliers. Foi um jogo, no geral, muito bom, né, cara? Teve prorrogação, foi um baita de um jogo. Cavs garantiu sua 15ª vitória e o Houston Rockets sofreu sua 11ª derrota. Falando agora sobre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. O Chicago Bulls foi, né, até Filadélfia e saiu com a vitória, cara. Né, o Bulls venceu o Sixers por 108-104. Foi uma vitória simplesmente espetacular do Bulls, que tá embalado. A verdade é que o Bulls vive um momento muito bom na temporada. São 6 vitórias nos últimos 10 jogos. E, de novo, quem foi o grande nome do Bulls foi o Coby White. O Coby White, ele marcou 20 ou mais pontos nos últimos 10 jogos do Bulls. Ele foi o grande nome do Bulls nessas 6 vitórias, né, que o time conseguiu nos últimos 10 jogos. E ontem foram 24 pontos, 8 rebotes e 9 assistências para o Coby White. O moleque tá jogando muito. Tá jogando muito. E ele foi o grande responsável por essa vitória enorme do Chicago Bulls. Chicago chegou à marca de 11 vitórias na temporada, ainda tem campanha negativa, porque são 17 derrotas, mas o momento do time realmente é bom pra caramba. Já a Filadélfia sofreu sua 8ª derrota na temporada, mas teve um Joel Embiid colocando números muito bons, né? O Embiid terminou o jogo de ontem com 40 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. O Embiid, ele se tornou o primeiro pivô a marcar mais de 30 pontos em 12 jogos seguidos desde Moses Malone em 1982. A temporada do Embiid é muito fora da curva. E esse mês de dezembro do Embiid, cara, é uma coisa que, assim, merece muito destaque. Merece muito destaque. Eu não tenho dúvida nenhuma de que na próxima atualização que eu fizer, né, da nossa corrida para o MVP, o Embiid vai estar no mínimo no top 2. O top 2 já está garantido para o Embiid, porque esse mês de dezembro dele foi muito especial. Está sendo muito especial, porque ainda tem mais jogos. Ele pode aumentar ainda mais essa sua sequência, né, de jogos de 30 pontos, o que vai ser algo simplesmente surreal. Falando agora sobre Los Angeles Clippers e Indiana Pacers, cara. Se o Bulls está embalado, o Clippers tá ainda mais. Né, o Clippers hoje é o detentor da maior sequência de vitórias da NBA.
Depois da vitória de ontem contra o Indiana por 151-127, o Clippers chegou à marca de 8 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas. E assumiu a 6ª colocação na Conferência Oeste. Foi um jogo muito forte do Clippers, né? O Clippers ali no primeiro tempo meteu 77 pontos. 77 pontos. E foi para o intervalo com uma vantagem bem tranquila. Durante os 3 primeiros quartos, quem liderou o ataque do Clippers foram Paul George e Kawhi, né? Os dois foram muito bem nos 3 primeiros quartos. Só que no quarto período, quem brilhou foi o James Harden. O James Harden, ele precisou de 4 minutos ali no quarto período para meter 21 pontos. Foram 21 pontos em 4 minutos. Foi uma coisa simplesmente fantástica o que o James Harden fez no quarto período, cara. Fantástica. Ele acabou com a defesa do Pacers. Acabou. Jogou muita bola e o Clippers chegou à sua, como eu disse, 8ª vitória seguida e a sua 16ª vitória na temporada. Harden, Kawhi e Paul George, os 3, combinaram para 90 pontos, velho. 90 pontos. Eu acho que já dá pra gente dizer que o Clippers adaptou. Acho que depois de 8 vitórias seguidas e depois de uma vitória dessa contra o Indiana, dá pra dizer que o Clippers adaptou. Depois de ter, né, sofrido, né, nesse começo aí da era James Harden, parece que o time finalmente se encontrou e as coisas estão começando a funcionar no automático. Né, o Clippers já está se entendendo muito melhor, né, o grupo está se entendendo melhor. O Tyronn Lue conseguiu definir as suas rotações, ele está conseguindo manejar muito melhor a minutagem do elenco, né, uma coisa que acabou sendo um grande problema para ele no começo da temporada. Né, o Tyronn Lue foi muito mal nas rotações no começo da temporada. Eu mesmo critiquei várias vezes o Tyronn Lue por conta disso. Só que nesses últimos jogos, cara, eu não tenho um A para falar do Tyronn Lue. Fazendo um ótimo trabalho, colocando ali as lineups certas em quadra, colocando as rotações certas. Tá fazendo um trabalho muito bom e o Clippers tá sim funcionando super bem. Já o Indiana não tem jogado bem, né, cara? Ontem o Haliburton teve um jogo muito fraco, foram apenas 8 pontos para ele. Né? Quem jogou bem pelo Indiana foi o Mathurin, né? O Mathurin meteu 34 pontos, só que o resto do Pacers deixou muito a desejar. E a defesa do Pacers é uma das coisas mais horríveis dessa temporada. O ataque é lindo de se ver. Ontem não foi tão bonito assim, mas normalmente o Pacers tem um ataque muito bom, muito legal de se ver, é um dos meus ataques favoritos da NBA. Só que a defesa é uma das piores, se não a pior defesa da liga. É uma defesa muito frágil que ontem foi simplesmente aniquilada pelo Big Three do Los Angeles Clippers. Grande vitória do Clippers. Grande vitória do Clippers. Falando agora sobre Atlanta Hawks e Detroit Pistons, cara. Apesar do Hawks ter sofrido muito com Cade Cunningham, o Hawks conseguiu vencer o Pistons por 130-124, graças a mais um excelente jogo do Trae Young. O Trae Young ontem chegou ao 4º jogo seguido com pelo menos 30 pontos e 10 assistências. 4º jogo seguido com esses números. Ninguém nessa temporada teve mais jogos de pelo menos 30 pontos e 10 assistências do que o Trae Young. E dessa vez a vitória veio. Né? Ele estava tendo esses números fantásticos e o time não estava ganhando. Ontem o time ganhou. Não foi uma vitória bonita, não foi uma vitória convincente, mas para esse Atlanta, que está oscilando muito na temporada, o mais importante é vencer. O mais importante é vencer e o time conseguiu. 11ª vitória do Hawks e a 25ª derrota do Pistons, sendo a 23ª seguida. Né? Ontem o Cade
teve o melhor jogo da sua carreira, foram 43 pontos para o Cade Cunningham, só que não foi o suficiente para evitar mais uma derrota desse péssimo Detroit Pistons, desse péssimo Detroit, né? Eu acho que já dá para a gente rotular o Pistons como um time que é péssimo e é muito mal treinado, mas muita coisa. Toronto Raptors encarou o Charlotte Hornets e mesmo sofrendo ali, o time conseguiu vencer por 114-99, né, cara? O Toronto teve um excelente quarto período, né? E conseguiu evitar uma derrota que seria, né, constrangedora, né, cara? Perder pro Hornets em casa ficaria bem feio pro Toronto, mas o time foi bem no quarto período e garantiu sua 11ª vitória. Já o Charlotte sofreu sua 18ª derrota. Destaques do Toronto, Siakam e Scottie Barnes, né? Pascal Siakam terminou o jogo com 27 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. E o Scottie Barnes conseguiu marcar 22 pontos, pegou 17 rebotes e distribuiu 7 assistências. E os dois tiveram uma eficiência nos arremessos impressionante, né? O Siakam teve um aproveitamento superior a 60% e o Scottie Barnes ficou ali na casa dos 50%, cara. Então, assim, ótimo jogo dos dois. E eu quero aqui, né, elogiar a cidade de Toronto por não ter permitido a entrada do Miles Bridges, hein? Parabéns, Toronto. Parabéns, Toronto. Gostei muito de ver o Miles Bridges sendo brecado de entrar em Toronto. Eu fiquei muito feliz porque, na minha opinião, um cara que fez o que ele fez não deveria. Eu não gostaria que esse cara entrasse na minha cidade. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que Toronto não deixou o Miles Bridges entrar. Parabéns aí, Toronto, por ter feito isso. Parabéns. Vamos agora falar sobre Minnesota Timberwolves e Miami Heat, hein? Esse jogo foi bom pra caramba. Talvez tenha sido o melhor jogo da rodada de ontem. E o Minnesota conseguiu uma grande virada e venceu por 112-108. Vou contar a história do jogo para vocês. O Miami Heat começou o jogo melhor, né? O Tyler Herro, que ficou fora por mais de um mês, voltou muito bem de lesão e logo no primeiro quarto meteu 10 pontos e liderou o Miami para a vitória ali na primeira parcial, né? O Miami fechou a primeira parcial vencendo por 11. No segundo quarto, o Anthony Edwards conseguiu colocar o Minnesota de volta no jogo, só que graças ao excelente volume, né, que o Tyler Herro e o Duncan Robinson tiveram, o Heat conseguiu, né, fechar o primeiro tempo ainda vencendo por 12 pontos. No terceiro quarto, aí foi onde a reação do Minnesota de fato começou, né? A defesa do Minnesota foi muito bem ali no terceiro quarto, conseguiu limitar o ataque do Heat a apenas 17 pontos, né? Apenas 17 pontos. E com o Anthony Edwards e o Karl Anthony Towns brilhando ali no ataque, o Minnesota diminuiu a diferença para apenas 6 pontinhos. No comecinho ali do quarto período, o Minnesota conseguiu, né, engatar uma run de 10-3 e depois de virar o jogo, o Anthony Edwards meteu 10 pontos e sustentou a liderança do Wolves até o minuto final. Faltando 25 segundos, o Miami teve a chance de empatar, só que o Jimmy Butler acabou errando ali o arremesso de 3 e no lance livre, Gobert e Alexander Walker mataram a partida. No fim, o Minnesota garantiu sua 20ª vitória na temporada. O Minnesota se tornou o primeiro time do Oeste a chegar a 20 vitórias e o Miami Heat sofreu sua 12ª derrota. Destaque do Minnesota foi o Anthony Edwards, 32 pontos, 8 rebotes e 5 assistências para o Anthony Edwards. Só, né, um adendo aqui sobre o Anthony Edwards. Eu não comentei aqui no canal porque eu, né, ainda estou esperando sair mais informações. Só que lamentável essa situação do Anthony Edwards com aquela modelo, né?
a modelo deu um exposed ali no Anthony Edwards, onde ele teria, né, mandado ela fazer um aborto, né? Ele teria engravidado ela, e aí ele, né, pelo que a modelo disse e pelas conversas ali, ele deu dinheiro para ela abortar a criança. E o que mais me chocou, cara, foi a frieza do Anthony Edwards falando com ela, sabe? Eu ainda tô esperando sair mais informações, ele até, né, deu ali um pronunciamento que claramente foi os advogados que escreveram para ele, que mandaram ele falar. Ainda estou esperando sair mais coisas para comentar com um pouquinho mais de embasamento. Só que, tendo como base o que saiu, lamentável, cara. Lamentável a atitude do Anthony Edwards ali. Uma coisa, assim, triste. Triste. Mas é foda, né? É foda. Infelizmente, tem pessoas que, né, parece que não tem, né, nenhum tipo de empatia com o outro, sabe? Sabe, eu achei a forma como ele falou com a garota muito fria, velho. Muito fria. Né? Óbvio que eu não sei todo o background ali da história, mas pelo que saiu ali, duro, né? Situação bem lamentável. Pelo lado do Heat, vale o destaque pro Tyler Hero, né? Voltou muito bem de lesão, foram 25 pontos pro Tyler Hero. O Bam Adebayo também voltou bem, né? Ele ficou fora durante um tempinho, voltou muito bem também de lesão. Falando agora sobre a vitória do Oklahoma City Thunder para cima do Memphis Grizzlies, cara. Essa aqui foi uma vitória protocolar do Thunder, né? 116-97. Oklahoma fez valer ali o mando de quadra. O Chet brilhou, né, com mais um festival de tocos. Foram 7 tocos distribuídos pelo Chet Holmgren ontem. Ele se tornou o primeiro calouro desde Tim Duncan a conseguir jogos seguidos com 7 tocos ou mais, cara. Então, uma atuação muito forte do Chet, e o Shai simplesmente cozinhou a defesa do Grizzlies. Né? O Shai meteu 30 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e ainda roubou 4 bolas. E ele conseguiu um crossover para cima do JJJ, que foi uma coisa espetacular. Que jogada do Shai. E que momento ele vive na temporada, né? Nossa, como tá jogando bem e como o Oklahoma tá jogando bem. Beleza, é o Grizzlies, 19 derrotas na temporada, mas a autoridade, né, com que o Thunder venceu ontem chamou a atenção, velho. Em nenhum momento deu brecha pro Memphis. Uma vitória realmente muito dominante. Essa foi a 17ª vitória do Oklahoma na temporada. Falando sobre Utah Jazz e Brooklyn Nets, cara. O Utah conseguiu uma vitória, cara, surpreendente contra o Brooklyn, né? O Utah venceu bem por 125-108. Eu enxergava o Brooklyn sendo bem favorito aqui nesse jogo, mas o Jazz contou com uma grande atuação de Horton Tucker, Colin Sexton e Walker Kessler. Os 3 jogaram super bem. Horton Tucker terminou com 27 pontos, Colin Sexton também com 27 pontos e 6 assistências, e o Kessler fechou com 14 pontos, 14 rebotes e 5 blocos, cara. E 5 blocos. Se eu não me engano, Walker Kessler é o segundo jogador na temporada com mais jogos de pelo menos 5 blocos, velho. O Kessler também tá jogando muito bem e o Jazz conseguiu sua 10ª vitória. Já o Brooklyn sofreu sua 13ª derrota e deixou de ter campanha positiva, né? O Brooklyn agora tem campanha neutra, 13 vitórias e 13 derrotas. Falando agora sobre Sacramento Kings e Washington Wizards. Esse aqui foi um jogo onde o Kings deixou muito claro que tem um ataque simplesmente espetacular. O que o ataque do Kings fez ontem foi bizarro, cara. 143 pontos marcados, né? 112 durante os 3 primeiros quartos. O Kings, só no terceiro quarto, meteu 46 pontos. 46. Todos os titulares tiveram dígitos duplos de pontuação. O time teve 4 jogadores
com 15 pontos ou mais. Domantas Sabonis fechou com um triple-double de 28 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. De'Aaron Fox teve mais um jogo de 30 pontos. Velho, foi um show ofensivo do Kings. Grande vitória, 143-131. Foi a 16ª vitória do Kings na temporada e a 8ª vitória nos últimos 11 jogos, né? Sacramento também vive um momento muito especial na temporada. Para fechar, meus amigos, eu vou só passar por cima de Denver e Dallas e de Knicks e Lakers, né? Eu não vou me estender muito nesses dois jogos, porque eu já soltei vídeo aqui no canal falando sobre esses dois. Antes de eu falar sobre esses dois jogos, só quero falar uma coisinha bem rápida aqui, né? Não quero também me estender muito nisso. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram 200 vezes. Já falei isso 200 vezes no canal, só que parece que algumas pessoas ainda não entenderam ou, né, não me ouviram falar sobre isso. Então, vou aproveitar esse vídeo para falar de novo sobre a questão dos vídeos de pós-jogo que eu faço. Para quem acompanha o canal há algum tempo, há pelo menos aí um ano, sabe que em todas as rodadas eu costumo, em quase todas as rodadas, né, eu costumo fazer um pós-jogo de algum dos jogos, né, que rolaram na noite. Normalmente, eu sempre trago o pós-jogo da partida, sabe, que teve o maior apelo popular, da partida que teve a maior audiência. Normalmente eu sempre trago o pós-jogo dessa partida. E eu sempre deixei claro, desde que eu comecei a trazer esse tipo de conteúdo, que eu sempre iria e irei priorizar os grandes jogos da rodada. Eu sempre irei priorizar os jogos de maior audiência, os jogos de maior apelo, assim como todas as emissoras fazem. O que a ESPN faz toda rodada? Prioriza o jogo da rodada. Quais foram os jogos que foram priorizados ontem? Denver e Dallas, Luka contra Jokic e Lakers e Knicks, o duelo dos dois maiores mercados da NBA. Eu, assim como todas as outras emissoras, priorizamos esses dois jogos. Foram os dois melhores jogos da rodada? Não. Eu acho que Miami e Minnesota foi o melhor jogo da rodada. Cleveland e Houston também foi um jogo melhor. Só que Minnesota e Miami e Houston e Cleveland não foram jogos que atraíram a mesma atenção que Denver e Dallas e Lakers e Knicks. Por isso que eu fiz o pós-jogo dessas duas partidas. E é isso que eu faço desde que eu comecei a trazer esse tipo de conteúdo. Eu sempre priorizo os jogos que geram maior audiência. Por quê? Porque isso aqui, meus amigos, isso aqui que eu faço é um trabalho. É o meu ganha-pão. Eu preciso fazer vídeos que gerem visualizações, que gerem, sabe, audiência. Não faz sentido para mim, como produtor de conteúdo, fazer um vídeo sobre um jogo que não vai dar audiência, que não vai ter view. Eu preciso pensar na audiência, porque eu preciso pagar conta no final do mês. Eu adoraria toda noite poder falar de Utah e Brooklyn. Eu adoraria poder toda noite falar sobre um Toronto e Charlotte e ter a mesma audiência de Lakers e Knicks, de Dallas e Denver. Eu adoraria. Mas a realidade não é essa. Existem times, existem jogos que chamam mais atenção do que os outros. E é assim que funciona. É assim que funciona. De vez em quando, eu trago a análise de um jogo meio, sabe, abaixo do radar ali. Às vezes eu faço isso. Mas, por via de regra, eu sempre priorizo os jogos de maior audiência. E, ultimamente, cara, tem sido bem chato, em toda análise que eu posto, ter que ler o comentário do tipo: ah, você só fala desse time, você não fala de tal time, por que você não falou sobre tal jogo? Ah, você deve odiar tal time, por isso que você não fala sobre esse time. Assim, vocês têm o direito de comentar o que vocês quiserem, vocês podem criticar, eu não sou imune a críticas e tá tudo bem. Só que, gente, vocês têm que entender, e é a última vez que eu pretendo falar sobre isso pela última vez aqui. Vocês têm que entender
que não dá para falar sobre todos os jogos. Na verdade, até dá, mas não dá para falar, sabe, de forma mais profunda sobre todos os jogos, porque é humanamente impossível. Nenhum canal aqui no Brasil, e talvez até do mundo, dá a mesma atenção para todos os jogos, para todos os times. Se você conhecer algum canal que consegue dar a mesma atenção para todos os times da NBA durante a temporada regular, por favor, me fala que eu quero conhecer esse canal. Porque o cara é monstro. O cara que faz isso é monstro. Não dá, gente. Não dá. Luiz, por que você não falou? Por que você não postou um pós-jogo de Minnesota e Miami? Porque eu estava assistindo Denver e Dallas e depois eu fui assistir Lakers e Knicks, que foram os jogos de maior audiência, que foram os jogos que tiveram o maior apelo. Por isso, eu não faço nenhum pós-jogo sem assistir o jogo. Eu não faço análise só tendo como base o box score. Eu não gosto de fazer. Tudo bem quem faz. Eu não gosto de fazer. Entendeu? Então, antes de você comentar, por que você não falou sobre tal jogo? Por que você não falou sobre tal time? Tenta pensar, esse time tem um grande apelo? Falar sobre esse jogo traria audiência? Eu entendo você querer que eu fale sobre o seu time, eu entendo você ficar chateado se eu não dou tanta atenção pro seu time. Eu entendo, cara, tá tudo bem. Eu torço pro Thunder, time de mercado pequeno, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Só que, gente, não tem como dar a mesma atenção para todo mundo. Não dá. Por isso que todo dia eu trago aqui o resumo da rodada, porque aí eu consigo falar sobre todos os jogos. Eu falo pelo menos um pouquinho sobre todos os jogos, e aí eu dou minha opinião sobre cada um dos times. De novo, cara, você pode criticar o que você quiser, tá tudo bem, mas assim, é muito chato eu postar uma análise e o primeiro comentário ser: por que você não falou sobre outro jogo? Por que você não falou sobre outro time? É chato. É chato. É chato ter que responder esse comentário toda vez. Então, para fechar, porque eu já me estendi demais. Eu sempre irei priorizar os jogos que darão a maior audiência, porque é o meu trabalho. No fim do dia, eu preciso fazer vídeos que deem visualização. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Você gostando ou não, esse é o jogo. Eu preciso pensar na audiência aqui do canal. Porque eu preciso pagar a conta no final do mês. Eu acabei de adotar 2 gatinhas, eu preciso comprar ração para elas. Preciso comprar meus tênis, preciso pagar a conta de luz. Minha conta de luz está um absurdo. Porque nesse calor eu estou usando ar-condicionado 24 horas por dia. Eu preciso pagar a conta, gente. Por isso que eu priorizo sempre falar sobre os jogos que dão a maior audiência. Mas todo dia eu irei falar sobre todos os jogos. Por quê? Porque eu faço o resumo da rodada para isso. Para suprir essa lacuna. Entendeu? Então, só queria falar sobre isso. Deixa eu fechar aqui o vídeo falando sobre Denver, Dallas e Lakers e Knicks, tá bom? Vamos lá. Começando com Denver e Dallas. Esse aqui foi um jogo, cara, para resumir, foi um jogo entre um time e um jogador, né? Foi Denver contra o Luka Doncic. A verdade é essa, o Denver venceu tranquilamente, 130-104. O Denver teve um desempenho coletivo espetacular, espetacular. O time teve 6 jogadores tendo dígitos duplos de pontuação. Jamal Murray e Aaron Gordon combinaram para 43 pontos e os dois tiveram um aproveitamento maravilhoso nos arremessos. Red Jackson veio do banco e entregou 20 pontos. 20 pontos, sabe? Em contrapartida, o Dallas, assim, não teve nenhum jogador, além do Luka, passando dos 11 pontos. Os titulares do Dallas, tirando o Luka, combinaram para apenas 32 pontos. O Luka meteu 38 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Ele jogou sozinho ontem. E aí fica difícil você sozinho vencer o Denver, que é um dos melhores times da NBA. O Denver ontem nem precisou de um Nikola Jokic jogando o que ele costuma jogar. O Jokic teve uma noite meia boca, mas por ter um elenco muito melhor, o time venceu sem muitas dificuldades. Então, resumindo o jogo de ontem,
entre Denver e Dallas foi o jogo entre um time e um jogador. É óbvio que os desfalques do Dallas tiveram impacto. O Dallas não teve Curry, não teve Derek Lively, sofreu com as ausências. Mas o senhor Grant Williams, o senhor Tim Hardaway, o senhor Dante Exum poderiam ter ajudado mais o Luka, mas não ajudaram. E aí o Denver chegou à sua 18ª derrota, a sua 18ª vitória, perdão, e o Dallas a sua 10ª derrota. E fechando aqui, comentar sobre Knicks e Lakers. Esse aqui foi um jogo bem mais equilibrado, né? O Knicks venceu por 114-109, mas foi um jogo bem pegado, né? O Knicks teve um primeiro quarto melhor, né? Muito por conta do Immanuel Quickley, que veio super bem do banco e fez o Knicks vencer a parcial por 35-27. No segundo quarto, o Lakers foi superior, principalmente ali nos minutos finais, onde o AD pegou fogo e fez o Lakers ir para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o Knicks voltou a abrir vantagem, né? Quentin Grimes, Jalen Brunson, o próprio Quickley mataram ótimas bolas de 3 e fizeram o Knicks abrir 10 pontos. E ali no quarto período foi onde tivemos uma trocação um pouquinho maior, né? O Lakers chegou a cortar a diferença para 5 pontos ali no começo e ali na reta final também cortou para 5 com o LeBron. Só que o Knicks fechou muito bem o jogo, cara. O Jalen Brunson foi muito bem em situações de isolation. Julius Randle conseguiu ótimas jogadas, né? O time defendeu muito bem ali na reta final e se aproveitando também, né, do baixo volume que o Lakers teve no perímetro ali na reta final do jogo, o Knicks garantiu a sua 15ª vitória, já o Lakers sofreu sua 12ª derrota. Destaques do Knicks, Jalen Brunson e Julius Randle, né? O Brunson terminou o jogo com 29 pontos e o Randle com 27, fora os 14 rebotes que ele pegou. Já o Lakers teve como destaque o Anthony Davis com 32 pontos e 14 rebotes e o LeBron com 25 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. O Austin Reeves veio super bem do banco também, só que, por exemplo, o DeAndre Russell jogou mal. Cam Reddish tá até agora no bolso do Jalen Brunson, sabe? Então, ontem faltou um pouquinho de coletivo ali para o Lakers. É isso, gente. Se vocês quiserem conferir, né, as análises individuais desses dois jogos aqui, os vídeos estão aqui no canal. É só vocês irem lá dar uma olhada. É isso, rapaziada. Se gostaram, por favor, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever se não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, tem um link aqui no primeiro comentário fixado que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis, cara. O League Pass é o melhor lugar para quem não quer perder nenhum jogo da temporada. E usando esse link, você consegue todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, se você não tem um League Pass e quer ter, usa esse link, faça o seu cadastro e não perca nenhum jogo da temporada regular. É isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Peço desculpas, né, pelo pequeno desabafo que eu fiz ali, mas eu achei importante falar sobre isso, porque é uma parada que é meio chata, né? Toda hora ficar lendo que, ai, você odeia tal time. Gente, eu não odeio time nenhum. Se eu não falei sobre o seu time em tal dia, é porque nesse dia específico teve outro jogo que gerou maior, que chamou mais atenção, que gerou maior repercussão. Foi por conta disso, tá? Eu não odeio nenhum time, tá? Eu achei importante falar sobre isso para deixar isso muito claro. É isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.